Pronto. Bom, eu não vou reiterar minhas saudações de bem-vindo e diretamente eu vou abrir o que eu tenho para apresentar para vocês. Vocês estão vendo? Eu estou vendo bem. Estátuas em chamas, a memória que se queima. Que título impressionante e já fogoso, de uma certa maneira. O tema dessa conversa, dessa apresentação dessa noite, nasce de uma conversa que nós tivemos, o professor Jaci e eu, alguns anos atrás já, a respeito da abertura de um museu em São Paulo, que é intitulado Museu da Língua Portuguesa. E esse intitulado nos interpelou particularmente porque ele coloca em perspectiva a noção tanto de museu vivo, como também da questão da língua portuguesa num país tal como o Brasil, numa cidade tal como São Paulo, mas a questão poderia ser também repercutado no Rio. O que é, primeiro, a primeira pergunta é o que é colocar a língua ou as línguas no museu? Numa instituição oficial que define, de uma certa maneira, cujo papel é definir não somente a memória, mas o pensamento de uma sociedade. O museu é uma instituição pública, geralmente. Vou ler aqui a definição dada pelo ICOM, que é o International Council of Museums, né, que é um conselho internacional que agrupa os museus do mundo inteiro, e que tem uma definição que, devo dizer, está em fase de reformulação, através de uma consulta ampla, mas a definição que até agora corre o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Ela é aberta ao público e ela adquire, preserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio ambiente para fins de estudos, educação e prazer. Então, a partir dessa definição, nós temos aqui um programa muito amplo, porque ele se aplica a todos os museus, ele é a definição própria do museu, e ele é relativizado, nesse caso, para o Museu da Língua Portuguesa, que em seu site anuncia como seu objetivo, valorizar a diversidade da língua portuguesa, celebrá-la como elemento fundador e fundamental da cultura e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo. E, desde já, nós temos uma pergunta a fazer: por que privilegiar nesse museu, então, que estabelece uma memória ativa, que transmite um patrimônio imaterial, nesse caso, que o expôs, que o preserva, que o estuda, que, de uma certa maneira, o adquire também, segundo a definição do programa, o que é colocar a língua portuguesa. A língua portuguesa em São Paulo, que é uma das principais capitais cosmopolitas da América do Sul, onde se fala, sim, português, mas também espanhol, nas diversas versões das Américas, assim como alemão,
japonês, italiano, francês, coreano, chinês, etc., através dos descendentes das diversas levas de imigração que estão em contínua reformulação. Então, já das línguas, nós podemos dizer que muitas são as línguas de São Paulo, além da língua portuguesa. Também tem que lembrar que no Brasil inteiro, assim como em São Paulo, se falam ainda elementos rituais das línguas africanas, Yorubá, Nagô, Hausa, Mandinga, Banto, Kikongo, Umbundo, etc., que perduram desde os tempos terríveis da escravidão. Então, tem que avaliar realmente essa diversidade imensa de línguas faladas e em construção, em transformação permanente, em reformulação, em mistura, e não esquecer também que a multiplicidade das línguas indígenas. Lembrar também que, na época da chegada dos europeus no que era chamado de Pindorama, que veio a ser, cujo nome vem a ser transformado para ser o atual Brasil, lá no século XVI, se estima que tinha 1.078 línguas indígenas faladas no Brasil, uma quantidade enorme, uma diversidade gigantesca. A maior parte dessas línguas desapareceu. Até hoje está em via de desaparecer, de se extinguir. E outras foram inventadas, se reinventam permanentemente, se juntam, se restabelecem. Porque a língua é uma matéria, uma e não matéria, um sistema de comunicação sempre reformulado, sempre reconstituído, reconstruído, a cada geração, a cada falante. Nós não podemos esquecer, então, dessas línguas indígenas originárias e lembrar também que no censo de 2010 nós tínhamos ainda, ou temos ainda, 305 etnias indígenas no Brasil que falam 274 línguas diferentes. Então, o que é esse museu que apresenta a língua portuguesa? A língua portuguesa, apresentada no museu em sua unicidade, mesmo que pretensiamente diversa, se formula aqui como um instrumento sofisticado de constituição de um glotossídio. O glotossídio é para a língua o que o etnocídio é para os povos, que formula a constituição ou a imposição de uma cultura baseada sobre uma única língua, a língua portuguesa, mesmo considerado numa diversidade, e que se define, e que a define como elemento fundamental e fundador da cultura. Então, o projeto do Museu da Língua Cultura, da Língua Portuguesa, é um projeto de uma monocultura que remete a essa noção de monocultura que tem dentro da indústria, da agroindústria. Então, temos aqui uma instituição que pretende estabelecer, trabalhar mesmo na sua própria diversidade, uma formulação de uma cultura que é essa que emane da língua portuguesa considerada na sua unicidade. Mas o que acontece também é que esse museu queimou. Foi incendiado
por acidente, dizem, como sempre, quase, em dezembro de 2015. Esse museu estava instalado e continua sendo instalado numa estação ferroviária em São Paulo, monumento muito interessante do final do século XIX, início do século XX, que o fato de instalar um museu dentro dessa estação ferroviária retoma um gesto anterior que foi feito em Paris, no Museu d'Orsay, que é o museu do século XIX, que também está instalado numa estação ferroviária. Outro museu brasileiro está instalado numa estação ferroviária, é o Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte. Então, tem como um uso das estações ferroviárias ou dessas grandes instalações quase palaciais destinadas a celebrar o progresso do trem de ferro e que fazem isso através, é interessante, de evocação de construções clássicas muito anteriores ao tempo da máquina a vapor, mas isso é uma outra história. Infelizmente, esse museu queimou. E é nesse sentido dos incêndios que são feitos a essas diversas instituições que eu vou continuar com minha proposta hoje, nessa noite. O Museu da Língua Portuguesa queima. A língua portuguesa não queima, as línguas se permanecem em uso, felizmente. O Palácio Ferroviário aparece como um palácio de fogo e a comoção é geral, fazendo que o museu vai ser rapidamente reconstruído. Em 5 anos, ele consegue ser reformulado, reconstruído, com a doação dessas instituições. Eu achei importante colocar assim os autores dessa instituição, onde vocês veem que tem a presença de uma emissora de televisão, do braço cultural, através de uma fundação dessa mesma emissora de televisão, e que tem bancos que também participam dessa construção do Museu da Língua Portuguesa, e o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, que é uma importante fundação portuguesa, não é por acaso nessa construção de um fundamento cultural para o Brasil através da instituição desse museu. Quando eu falo um fundamento cultural, é exatamente isso que é dito no objetivo, na missão principal desse Museu da Língua Portuguesa. Agora, tem uma coisa terrível no Brasil, que é o país que taca fogo nos museus. E essa frase, você vem do país que taca fogo nos museus, foi dita pela secretária de Cultura de Nova York ao artista e curador do Museu Afro-Brasil, o Emanuel Araújo, logo depois desse incêndio do Museu de Arte Moderna, o MAM de Rio, em julho de 1978. O Museu de Arte Moderna do Rio tinha sido construído, inaugurado em 1958, é uma obra do arquiteto Eduardo Afonso Reidi, é uma obra-prima do modernismo brasileiro, e o MAM tinha, nessa época, um acervo de mais de 1000 peças, que foi destruído em quase 90%.
que nesse momento ele recebia também exposições itinerantes, como a exposição Arte Agora, que apresentava cerca de 25 artistas latino-americanos. Então, nessa exposição tinha, por exemplo, 80 telas do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia, que foram todas destruídas, e assim se foi quase toda a produção importante da vida desse artista. Mas também tinha no acervo permanente obras de Matisse, Dalí, Picasso, Miro, Klee, Magritte, Portinari e obras de muitos e muitos artistas brasileiros. Esse foi um golpe enorme para a reputação cultural do Brasil. Durante muitos anos, o Brasil foi considerado como um país incapaz de gerenciar sua arte. O cenário internacional da arte colocou o Brasil como um país que taca fogo nos museus. Infelizmente, isso é 1978. São outros tempos. Tinha um certo amadorismo na gestão dos museus, ou até nas formas de cuidar da segurança desses museus. Mas não parou por aqui. Aqui eu coloquei uma obra de Joaquim Torres Garcia, que talvez vocês conhecem, que coloca a América do Sul tendo como polo principal, não o polo norte, mas o polo sul, o que nos permite repensar nossa posição no mundo, ou nossa relativa posição no mundo. Mas apresentar o que parece assim ser de cabeça para baixo e, na verdade, nos ergue numa outra dimensão. Quando eu falo que não para por aqui, que o MAM do Rio, apesar da data de 78 anterior, né, dessa anterioridade, na verdade, inicia uma série de catástrofes, que eu não vou enumerar todas aqui, mas eu gostaria de falar das mais recentes, como esse incêndio no Museu Nacional, na Quinta de Boa Vista, Rio de Janeiro, e que aconteceu 2 de setembro de 2018. Eu suponho que todos e todas vocês lembram desse momento, que foi uma comoção nacional. E vocês, como eu suponho que muitos de vocês são ou de Niterói, ou do Rio, ou das regiões, ou do estado de Rio de Janeiro, eu posso supor que muitos de vocês já visitaram o museu antes de 2018. Para muitos de vocês, e muitas, foi um dos primeiros encontros com o mundo do museu, com a memória exposta, com a memória construída nos museus, com a memória também institucionalizada, porque o Museu Nacional estabelece a memória do país. E, globalmente, o museu era, globalmente, e continua sendo um museu científico. Um museu que tem, além dessas missões determinadas, né, uma ampla dedicação à pesquisa. O museu era gerenciado e continua sendo gerenciado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tinha a sua responsabilidade e que fazia dele um centro de pesquisa de grande porte, com um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado associado, muitas linhas de pesquisa e uma reputação internacional gigantesca. O que fez que a comoção que vocês vivenciaram, como todos nós que moram no Brasil, habitam o Brasil,
essa comoção foi compartilhada mundialmente. Fato que o Museu Nacional, que era uma instituição que fazia exatamente 200 anos, né, porque ele foi criado em 1818, a partir de um decreto de Dom João VI, e durante esses 200 anos ele foi um espaço muito importante, não só de conservação, não só de memória, mas também de construção do saber. E construção do saber que colocava o Brasil como espaço de pesquisa e colocava esse espaço de pesquisa à disposição do mundo inteiro, né? Então, os saberes construídos no Museu Nacional são os saberes da nação, de uma certa maneira, né? Eles têm essa representatividade. E o fato que esse museu queima é a destruição, não só da memória, mas de uma certa maneira desse projeto de uma possibilidade de construir o saber sobre o país. É simbolicamente isso, mas de fato não é, porque o projeto, o museu continua sendo um lugar de pesquisa. Ele está fechado, mas os pesquisadores que trabalhavam neles continuam trabalhando. O que é inquietante é que esse fogo devastador destruiu o que é estimado em 90% de uma coleção de 20 milhões de itens. É uma perda gigantesca. Eu vou voltar sobre um assunto que é muito interessante. Esse museu foi instalado nos primeiros anos da República, nesse palácio, a Quinta da Boa Vista, que era chamado de Palácio de São Cristóvão, São Cristóvão também, e que era a residência do imperador. E o gesto dos primeiros anos da República foi de suplantar a residência imperial por um lugar da ciência e das coleções, que tinham sido elaborados nos tempos anteriores, né, nos tempos do Império, e cuja diversidade na época remetia ao gosto enciclopédico que tinha sido trazido ao Brasil nos primeiros anos do século XIX, através da tal nomeada Missão Francesa, né, que trouxe ao Brasil uns ideais iluministas que, de uma certa maneira, queimaram no 2 de setembro de 2018, talvez queimaram porque onde se renovar necessariamente esses ideais. Então, desse acervo gigantesco de 20 milhões de itens, sobraram alguns elementos, como esse meteorito chamado meteorito de Bendigo, que é uma peça que tem milhares de anos de vida, que caiu do céu no Brasil, que foi descoberto no final do século XVIII, e que constituía, assim, uma memória anterior, que constituía na entrada desse museu, no qual ele vai continuar, porque ele é extremamente pesado, constituía quase uma presença nem geológica, uma presença do além, que colocava tudo em perspectiva, todo o acervo a partir dessa presença pesada, inquietante
desse meteorito que saudava todos os visitantes do museu, o que era o primeiro a ser visto. Então, esse continua vivo, porque permanece impassível às chamas. O trabalho atual do museu consiste em reformular sua missão, reformular suas coleções. As coleções que eram extraordinárias, que era a maior coleção de egiptologia da América Latina, que apresentava também frescos de Pompeia, que também tinha sobrevivido a outro incêndio, a erupção do Vesúvio em 79 depois de Cristo, lá no sul da Itália. Uma coleção de medalhas, a presença de Luzia, a mulher mais antiga das Américas, fósseis de dinossauros, de animais, outros, muitos animais taxidermizados, animais empalhados que continuavam presentes e se perderam nas chamas. Uma coleção de objetos oriundos da África, inclusive, que foram doados ao Brasil pelos reinos africanos, como o Daomé. Peças da cultura japonesa, enormes coleções de artefatos dos povos indígenas e dos povos pré-colombianos, tanto do Brasil como de outros locais da América Latina, e parte do mobiliário que era utilizado pela família real imperial brasileira durante o tempo monárquico. Junto com as coleções, queimaram também milhares de livros e de documentação que apresentavam tudo a história da ciência, da etnologia, da etnografia conservada nesse museu de âmbito nacional. Então, o que fazer com isso? Tem um artigo muito importante de um dos principais pesquisadores do Museu Nacional da Antropologia, que é o João Pacheco de Oliveira, que diz o que o fogo não destruiu. Não destruiu memórias, redes e projetos. Como reconstituir um museu depois de tudo queimar, quase tudo, 90%? Primeiro, extrair das cinzas o que ainda pode ser reconhecido. Foi um trabalho de arqueologia gigantesco para reencontrar. E como esse museu é também um lugar de pesquisa, os pesquisadores continuam. Mas como ele é um lugar de visitação, também o que vai ser possível apresentar aos visitantes. Então, a aposta é sobre muitas e muitas imagens, toda uma virtualidade. Então, os acervos vão se tornar acervos digitais. Então, depois do fogo quente, que queimou tudo, vocês vão ter o fogo frio das telas táteis, das imagens em 3D, dos hologramas, que vão tomar conta das partes expositivas. Né? Vai ser muito estranho de reconstruir um museu a partir do virtual. Mas muitos museus fazem isso. O que nós vimos anteriormente, o Museu da Língua Portuguesa, se apresenta também na dimensão do virtual. Então, a materialidade se evanece. O que é uma questão extremamente importante a pensar sobre como os museus constituíam
sua fábrica de memória, sua fábrica de seus fundamentos culturais a partir dos artefatos, da presença física dos objetos, aos poucos, vou fazer isso sobre a presença digital e sobre efeitos de luzes, uma dematerialização dos suportes da memória. O que se faz atualmente? Nós estamos aqui juntos através dessa dematerialização. Mas nós não sabemos exatamente como constituímos nossa memória dentro dessa desatualização. Então, o museu público não é o único lugar onde se queima as artes e a produção artística ou a produção da memória. Eu trouxe para vocês um outro momento que podia ser também reproduzido, que é o incêndio do galpão da Galeria Nara Rosler, em Taboão da Serra, em 25 de março de 2021. Eu coloco isso aqui porque é relativamente recente, né? Nem ontem, na escala do tempo. E queimou, assim, as coleções de uma das principais galerias de arte contemporânea do Brasil. E cúmulo da ironia, essa galeria conservava nesse lugar muitas obras do mesmo Emanuel Araújo, que já tinha sofrido da queima das suas obras em 1978, durante a queima do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então tem uma forma de repetição. Poderia também ter trazido aqui o incêndio que destruiu grande parte da coleção da Fundação Eliot Sica, que guardava as obras desse artista maior, um dos maiores artistas da contemporaneidade, da modernidade brasileira, e que viu grande parte das suas coleções se perder nas chamas. Outro evento recente, do qual você tem talvez todos memória também, foi o incêndio da Cinemateca Brasileira. Em 29 de julho de 2021, um grande incêndio destruiu parte dos galpões da Cinemateca Brasileira, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Nesse lugar tinha grande parte do acervo da instituição, uma instituição extremamente importante, que conserva toda a memória do cinema brasileiro. O material mesmo do cinema, quer dizer, a fita cinematográfica, é um material de grande poder inflamatório. Ele pode, até tem lugares onde é guardado em antiga lugar de, não, acho que eu não sei exatamente qual é o nome, onde se conservava a pólvora, instalações militares onde se conservava a pólvora que servia para os canhões. Por quê? É o caso da França, né? Porque o material dos filmes mais antigos tem uma possibilidade de se auto-inflamar. E é extremamente perigoso e requer muitos cuidados a conservação do material cinematográfico, que é frágil.
Apesar disso, que é conhecido do mundo inteiro, de todos e todas, a Cinemateca brasileira se encontrava num estado de abandono por parte do poder público. Tem que lembrar que é uma instituição federal, cuja, cuja preservação é de responsabilidade do que era antigamente o Ministério da Cultura, que não existe mais, que é hoje uma subsecretaria anexa ao Ministério do Turismo. E que deliberadamente, desde o início do governo que se instaurou depois do golpe de Estado, deliberadamente decidiu abandonar a Cinemateca brasileira e então a memória do cinema brasileiro. Não só a memória, mas também o futuro, porque a Cinemateca, como todo museu, como todo lugar de conservação, era um lugar de pesquisa e de pensamento sobre a serem estabelecidos sobre essa memória que construem o futuro, que constituem uma possibilidade para o cinema do futuro. Esse abandono deliberado levou a vários alertas dentro desses galpões. Um primeiro incêndio, há 2 anos atrás, em 2018. Depois, em 2019, uma inundação. Cada vez tinha alertas reiteradas junto às autoridades para tentar salvar. Teve também a retirada da gestão desses acervos à associação que cuidava de um modo quase benevolo da pesquisa, particularmente. O momento, essa Cinemateca passou sob a gestão do Ministério da Educação, e o ministro da Educação de então decidiu romper com a Fundação Associativa de Comunicação Educativa Roquete Pinto, que fazia a gestão do acervo, que cuidava, que administrava a Cinemateca. E para justificar o rompimento, o então ministro usou argumentos tal como combate à doutrinação e o marxismo cultural, entre outros. Então, tem aqui, se nos outros casos de incêndio, pode pensar que tem um descaso acidental, uma falta de recurso, um certo laissez-faire, deixa fazer, deixa entregar ao tempo. Na Cinemateca brasileira, nós estamos frente a uma situação outra, nós estamos frente a uma situação, a uma posição deliberada do poder de deixar queimar, deixar desaparecer, deixar entregar as chamas o que é a memória do cinema brasileiro. Essa atitude, que é absolutamente repreensível, nos leva a pensar o que o fogo pode fazer. O que o fogo pode fazer quando ele é utilizado para a destruição da memória. Como o fogo pode ser utilizado pelo poder central nessa intenção de destruir a cultura, de reformular segundo preceptos morais, políticos, de luta contra opções sociais diferentes. E eu não posso falar do incêndio da Cinemateca brasileira sem lembrar de episódios anteriores na história da humanidade,
que são os autos da fé nazi na Alemanha, em maio de 1933. Maio de 1933 são 3 ou 4 meses depois que o Hitler chegou ao poder na Alemanha, e que uma grande campanha contra muitos pensadores, muitos artistas, muitos intelectuais foi lançada contra, de modo a reformular a cultura. E o que é importante, e por isso que eu acho importante falar disso com vocês, calouros de cursos de biblioteconomia, de arquivologia, é que dentro desses eventos que levaram a queimar livros, centenas, milhares de livros, em muitos lugares da Alemanha nazi, em maio de 1933, é que isso passou pelas universidades, passou pelas associações de estudantes, passou por uma recusa, uma colocação em pelourinhos de professores intelectuais, não exclusivamente judeus, mas também socialistas, ou também que tinham uma abertura a uma formulação mais contemporânea das artes. O fato que isso passa pela mobilização dos estudantes, eu quero levar vocês à vigilância. Quando se queimam, se deixam queimar num país a memória cinematográfica, sob o pretexto que, deixa eu ver, o que diz esse homem? Sob pretexto do combate à doutrinação e ao marxismo cultural, nós estamos não na beira, mas estamos exatamente no mesmo abismo que aconteceu em maio de 1933. Para lembrar para vocês, as associações de estudantes nazistas redigiram listas marcando as obras das figuras literárias e políticas, tal como Bertolt Brecht, Erich Maria Remarque, o Ernest Hemingway, que foram jogados nas fogueiras. Depois desses autos da fé, de maio de 1933, que aconteceram em muitos lugares da Alemanha, o regime nazista ataca as livrarias, as bibliotecas, até as editoras, para confiscar os documentos que eles consideram como perigosos ou não alemães. Então tem uma purga que é feita em tudo que é dos livros. Importante para vocês, futuros bibliotecários, futuros cientistas da arquivologia, é importante para vocês pensar que não só os museus formulam a memória, as bibliotecas também formulam as memórias. Também são a possibilidade de abertura dos saberes. E a partir do momento onde vocês começam a queimar os livros, vocês reduzem a possibilidade do pensamento, vocês reduzem a possibilidade de vida, vocês reduzem a liberdade, vocês reduzem a vida. Então tem que ter extrema vigilância sobre a consequência desses movimentos, que podem passar por um certo entusiasmo, uma certa empolgação, mas que são repreensíveis absolutamente em nome da humanidade como inteira. Esses gestos de 1933 se repetem 50 anos depois no Chile de Santiago, depois do golpe de Estado, vocês veem aqui, uma queima de livros e de imagens políticas por soldados do, como chama?
da ditadura que foi instaurado por Pinochet em 73, no Chile. E quando se queima livros, rapidamente se queimam outros, se queimam homens. Aqui vocês têm duas imagens de uma publicação muito importante do final do século XV, chamada Crônica de Nuremberg, que é uma tentativa de apresentar uma história do mundo e que relata aqui eventos não do século XV, mas do século XIV, onde aconteceram na Alemanha vários autos da fé, seguidas de pogrom com queima de judeus. Então, essa história de 1933 repetia, de uma certa maneira, uma outra história alemã do século XIV. E lembrar sempre dessa frase do poeta Heinrich Heine, que foi escrita numa peça de teatro que ele publica em 1820 e 21, escreve em 1820 e 21, e que diz: onde quer que se queime livro, também se queimará pessoas. Então temos que ter muito cuidado com esse uso do fogo, com o fato que os museus queimam, que uma cinemateca queima, que o poder faz de tudo para que uma cinemateca queimasse, porque depois pessoas podem queimar. Depois disso, eu vou deixar de lado esses espaços da memória, que são as bibliotecas, as coleções de artes, os museus de ciência, para passar para outros universos, que são os templos religiosos. No Brasil também queimam templos religiosos. Esse é o incêndio da Igreja do Carmo, em Mariana, em janeiro de 1999. Essa igreja estava em fase de restauro, era quase o final da restauração dessa joia da arquitetura barroca, quando, por um acidente, o fogo pegou no telhado e destruiu por completo o interior dessa igreja. Quase por completo, porque o retábulo central, o altar-mor, não foi tocado pelas chamas. Foi só cozido, de uma certa maneira. Mas então, igrejas queimam no século passado ou atualmente. Nós estamos de novo em Minas Gerais, no distrito de Sopa, perto de Diamantina. Em outubro de 2019, essa igreja de Santa Rita, que data do início do século XIX, queimou por inteiro também. Os templos queimam, não só no Brasil. A Catedral Notre-Dame de Paris queimou também por inteiro em abril de 2019. Se eu coloco aqui Notre-Dame de Paris, é que tem um paralelo muito importante a ser feito entre o que queima no Brasil e o que queima na França. O que queima na França é reconstruído. A comoção é do mesmo tamanho. Eu suponho que todos vocês lembram desse dia do incêndio da Catedral de Paris. A comoção mundial é a mesma. A grande diferença é que na hora mesmo que a catedral queimava, milionários do mundo inteiro faziam doações para reconstruí-la. Entre elas, as maiores fortunas do Brasil, que não deram nem um centavo sequer para, por exemplo,
reconstituir o Museu Nacional. Isso é uma situação absolutamente escandalosa que há de ser pensado como as chamas em Paris fazem que os milionários brasileiros abrem suas carteiras e que as chamas no Brasil deixam elas trancadas. Há de se pensar onde se situa a memória desses poderosos, dessas ditas elites brasileiras. Onde se situa a memória delas e onde eles vão sustentar a permanência dessa memória, que é uma memória pública. A dispensar onde a generosidade deles se aplica. E tentar também como esses monumentos constituam memórias diferenciadas, que são memórias coletivas, nesse caso. Né? E um bilionário contribuindo de um lado do outro se associa a tal ou tal outra memória. Agora, as chamas não só destruem templos, mas destruem lares, ou destruem vidas, destruem pessoas. E eu quero falar aqui não desses bilionários, mas da outra parte da sociedade brasileira e levantar para vocês uma outra memória que faz que, por acaso, muitas ocupações no Brasil são destruídas pelas chamas. Eu sei, sempre vai dizer, mas é um estado precário, são pessoas que não sabem ou que não têm a possibilidade de fazer a segurança. Mas, de fato, fora todas essas boas razões, nós podemos descobrir que essas ocupações queimam e que vidas queimam. Dentro desse incêndio da ocupação Wilson Paes de Almeida, em São Paulo, no Largo do Paissandu, que aconteceu há pouco tempo, 1º de maio de 2018, vocês devem ter também todos a memória desse momento, morreram 7 pessoas. Temos que lembrar que 7 pessoas morreram nessa ocupação incendiada. Mano, sempre um curto, sempre um acidente. Mas o que há de se lembrar é que essas pessoas que estão na margem da sociedade, ou que são colocados à margem da sociedade, que são trabalhadores, que são pessoas que têm que sobreviver também no meio da sociedade, são muito mais alvos desses acidentes que o resto, tudo que o resto da sociedade, que é a parte dominante, né? Vamos dizer. Então, há de se lembrar que o fogo, as chamas, ditas acidentais, queimam vidas também. Né? Aqui, a ocupação Unidos Venceremos, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, ontem, no 14 de janeiro de 2021, queimou por inteiro. Não se sabe por que queimou por inteiro. Essa já se sabe que é uma ação criminosa. Em Santarém, uma ocupação na Avenida Fernando Guilhom, entre uma fábrica importante e um shopping center, depois de muitos conflitos, queimou. Queimou por inteiro essa ocupação. Ou essa em Osasco, que apesar de ser acompanhada pela prefeitura de Osasco, que já tinha se feito oposição a uma
a uma reintegração de pós emitida por um juiz, definida pelo dito proprietário dessa área. 2 dias depois da prefeitura declarar seu pleno apoio à Ocupação Esperança, iniciar um projeto Minha Casa Minha Vida com essa comunidade, a ocupação queimou. E não há dúvida, hoje, que foi uma ação criminosa. Então, as chamas no Brasil não só destroem memórias, mas destroem vidas, destroem projetos de vida. E isso nós não podemos esquecer, que o mesmo fogo, a mesma violência destrói o museu, destrói a biblioteca, destrói a cinemateca, destrói a ocupação, destrói também outros templos, destrói as casas de reza Guarani Kaiowá, ou outras ocas e casas de reza ao longo do Brasil. Assim como tem uma monocultura da língua que se estabelece através do Museu da Língua Portuguesa, tem uma luta que se estabelece em junção com essa monocultura da ordem cultural, com uma outra monocultura da ordem agroindustrial, e que se junta com uma dita monocultura da fé. Eu recomendo a vocês todos e todas tentar assistir ao documentário muito curto que chama, intitulado Monocultura da Fé, feito por Joana Manco e Gabriela Monco, que apresenta a luta desses rezadores Guarani Kaiowá nas Tecorá, ou aldeias do sul, geralmente reduzidas a terras muito pequenas pela invasão do agronegócio, e que diz também da luta que eles têm que fazer para poder manter essas casas de reza frente ao avanço dos missionários de obediência protestante, e que sistematicamente vem suas casas de reza sendo queimadas. Quando isso tem uma tradição histórica, quando não é uma ação deliberada de queimar não só as casas de reza, mas as aldeias por inteiro. Essas fotografias, que datam de 1981, tanto tempo atrás, mostram funcionários da Itaipu Binacional se cumprimentando frente a uma aldeia Guarani que eles acabam de incendiar. Mas a violência do fogo pelas instituições, pelo poder econômico, que se junta a muitas outras formas de poder, é uma tradição no Brasil. Se estabelece há muito tempo e continua viva. Né? Continua viva também para queimar a escola indígena na terra Chacriabá, em São João das Missões, que, no 24 de junho de 2021, foi incendiada com um gesto criminoso. Era no tempo da mobilização ampla dos povos indígenas contra o marco temporal, que acirrou as guerras entre os povos indígenas e as populações circundantes em muitos lugares, ou até com os agentes do agronegócio em muitos lugares do Brasil. Então, aqui uma escola com sua biblioteca que foi queimada intencionalmente, que será reconstruída. Ou essa, a oca da aldeia multiétnica de Guarulhos, destruída por incêndio criminoso, em abril de 2021.
essa aldeia desculpem. Essa aldeia multiétnica é um fenômeno que aparece em diversas periferias de grandes cidades, onde índios não mais aldeados, índios urbanos, se reconhecem uns aos outros e decidem de constituir aldeias que permitem a eles reencontrar o modo de vida, o modo de fraternidade comunitária que costumam ser base de muitos dos povos indígenas. Mas sempre deixa ao redor um espírito de ódio, uma vontade de destruição que quase sistematicamente se expressa pelo fogo, pelo incêndio, como vocês veem aqui em Guarulhos. E, para terminar, o que o fogo faz no Brasil, nós não podemos deixar de lado o que está acontecendo não só na floresta Amazônia, né, como vocês veem nessa imagem, São Félix do Xingu, Coração do Pará, esses incêndios que a cada ano, nesses últimos anos, são cada vez mais em número, cada vez mais em amplidão, que não somente na floresta Amazônia, mas também no Pantanal. Aqui também, de novo, é a floresta Amazônia. Em setembro de 2019. Mas no Pantanal Mato Grossense, vocês lembram dessa comoção nacional o ano passado sobre o Pantanal que queimava e que continua queimando esse ano. E talvez queima muito mais esse ano que o ano passado, porque tem uma ampliação dessa vontade de destruição em nome de um progresso caduco. Eu falo em progresso caduco porque já sabemos o quanto é frágil essa possibilidade de uma redenção do Brasil através do agronegócio. É só descobrir que a China não quer mais comer da carne do Brasil para ver se destruir em poucos dias toda a cadeia econômica do gado. Mas o fogo continua queimando a floresta para fazer mais e mais pastagem. Então, aqui alguns números elaborados pelo Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que dizem da ampliação dos focos de queimadas nesse ano, em relação ao ano passado, não somente na Amazônia, mas na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga e na Pampa no Sul. Lá em Niterói, vocês estão no meio do que às vezes sobra da Mata Atlântica. Eu que falo para vocês de Porto Seguro, onde eu sou professor, eu estou também na mesma Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica cobria todas as nossas regiões, e na minha região, particularmente, perto de Porto Seguro, até há 50 anos atrás, ela cobria toda a região. E hoje tem só alguns restícios delas. Quer dizer que a região da qual eu vos falo foi destruída, a Mata Atlântica, quase por inteiro, em 50 anos. Extração de madeira e fogo, para deixar lugar à pastagem. E, atualmente, a pastagem não sendo lucrativa o suficiente para os agricultores, plantio de eucaliptos que chupa as águas e prepara a desertificação de toda essa região. Mas então, é isso que o fogo faz.
E para chegar, chegar a quase o final da minha comunicação, eu coloco aqui alguma fala do professor Alexandre Kellner, que é um grande pesquisador, que era e continua sendo o diretor do Museu Nacional. Vocês sabem, o museu que queimou, ele mesmo diz, eu era diretor do Museu Nacional e agora as pessoas me conhecem como o diretor do museu que queimou. Em entrevista com Simon Alisson, do jornal sul-africano, o Mail and Guardian, Simon Alisson diz dele, a catástrofe o deixou com uma forte sensação de inquietação e mal-estar. Nações poderosas e ricas, como o Brasil, devem ser capazes de cuidar de sua herança cultural. O fato de não ter acontecido talvez seja um sinal de um mal-estar muito mais profundo que afeta a própria estrutura da civilização moderna. E aqui a fala do professor Alexander Keller. Tenho a sensação de que estamos à beira de algo em todo o mundo. E isso não é bom. Imagine as pessoas que vivem antes da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Há algo no ar. Eu não sei como explicar muito bem. Esse algo no ar talvez é anunciado pelas fumaças, né, que em muitos lugares do Brasil deixam as pessoas doentes, na impossibilidade de respirar plenamente. Para terminar, eu coloco essa imagem que vocês conhecem, porque ela fazia a abertura do nosso momento e do evento que vocês estão vivenciando como calouros desses cursos, que é a estátua perante Borba Gato sendo, por sua vez, incendiada em São Paulo. Eu falo por incendiado, por sua vez, porque as bandeiras iniciam esse processo de destruição, de conquista, de destruição de culturas, de destruição de outros povos, de queima de arquivos, de queima de casas de reza, de queima de templos, que conhece seu ápice agora, em 2020, 2019, 2020, 2021, com a queima do Museu Nacional, a queima da Cinemateca Brasileira, e que, por sua vez, como sinal que, como um retorno de chama, por sua vez, é incendiado. Esse gesto foi muito importante para o Brasil, porque ele chega, essa tentativa de se reapropriar através da destruição das estátuas, dos memoriais dos antigos conquistadores, invasores, opressores, foi um movimento que se estabeleceu nas Américas nos anos anteriores com muita força no Chile, muita força na Colômbia, na Bolívia, onde várias estátuas de conquistadores foram reformuladas, algumas através do fogo, através outras caíram, outras foram vestidas, como aconteceu com a estátua da Isabela la Católica, que foi vestida de mulher com as roupas das mulheres tradicionais da Colômbia por um grupo feminista, de luta feminista, que foram, então, todas elas reformuladas para dizer que os monumentos e as estátuas falam, sim, continuam falando, e que às vezes a voz dele tem que ser calada através
como para dizer que outras vozes têm que ser ouvidas. Outras vozes que se levantam contra a monocultura da língua, a monocultura da fé, a monocultura agrícola, são todos esses elementos que usam das chamas, ou que são, de uma certa maneira, destinados também a queimar. Eu paro por aí. Eu acho que eu nem controlei o tempo, meu caro Jaci, mas eu acho que faz 1 hora que eu falo. 1h15. Muito obrigado, professor Gustan, pela sua conferência. E tem algumas perguntas, tem vários comentários no chat que ocorreram à medida da sua fala, mas uma aluna, a Bili Antunes, ela colocou algumas perguntas, aliás, ela trouxe uma informação e fez 2 perguntas. E a Silvana Bauer Rodrigues também tem algumas perguntas. Sim. A Bili pergunta... Bom, primeiro, o comentário que ela faz. Existe um funcionário do Museu Nacional, Davi, que está aproveitando restos da madeira queimada do incêndio e construindo instrumentos. E ela aponta isso como uma forma de reapropriação desses vestígios de memória que restaram do incêndio. Sim, eu sei disso. É uma boa coisa, Billy, nos lembrar disso. Não são instrumentos, é através recolheu as cinzas e alguns objetos tinham sido registrados em 3D. Então, a partir de máquinas que são impressoras em 3D, esse artista restitui esses objetos, não na sua materialidade original, mas com as cinzas do incêndio. Que é um gesto interessante, porque aqui, de repente, tem uma permanência material que se estabelece além do fogo. Muito obrigado por nos lembrar isso, Billy. É importante. E ela pergunta, a generosidade dos milionários brasileiros em Paris lhes dá maior visibilidade e, consequentemente, mais investimentos em seus negócios. Seria essa a razão para tal atitude? Pode ser a razão primeira, mas acho que não é a razão, não. Porque eles podem muito bem. Todo mundo sabe que o Museu Nacional, quando queimou, foi uma comoção mundial equivalente a essa de Notre-Dame de Paris. Todos os museus de história natural, de etnografia do mundo fizeram eventos. Muitas universidades pelo mundo fizeram eventos. Então, eles têm, um bilionário brasileiro tem a possibilidade de dar visibilidade a seu gesto de generosidade, suportando, dando apoio à reconstituição do museu. Mas, de fato, tem uma escolha. Tem uma escolha cultural. Tem uma escolha de dizer meu dinheiro ganhado no Brasil serve para manter a memória cultural da metrópole. É uma escolha, sem dúvida. E eles podem dar para os dois, né? Sabia. A outra pergunta que ela faz é, pela quantidade de incêndios criminosos que acontecem no Brasil, pode-se dizer que o Brasil é um país que acolhe incendiários? Eu não diria, porque esse acolhimento quer dizer que eles vêm de onde? Mas vamos dizer que esse país maravilhoso que é o Brasil, me desculpem, eu vou falar
às vezes é muito complicado, porque todos... o professor Joacim não anunciou isso no início, que eu sou francês de origem. Eu estou no Brasil há 25 anos, 24 ou 25 anos. Mas minha posição não deixa de ser de um gringo. Mesmo se eu tomo partido, muitas vezes, para os brasileiros. Então, eu acho que essa noção de acolher incendiários não é um acolhimento de onde eles vinham. Mas tem que dizer, antes de tudo, que o Brasil, apesar da reputação de cordialidade, de amizade, a reputação festiva, é um país de uma grande violência, de uma enorme violência. Uma violência que se estabelece sob a opressão dos outros. De outros, claramente outros. Definitivamente outros, porque chegaram escravizados. Ou porque teve debate para saber se realmente eram animais ou humanos. Então, de outros claramente definidos como outros, que são potencialmente suscetíveis de ser destruídos, queimados, assassinados, como dizer, utilizados, e que criam uma forma de desprezo geral na sociedade brasileira que afeta a todos. Afeta socialmente, afeta no poder, afeta na instituição, afeta nossas instituições mesmo dentro da universidade. Nós estamos sempre confrontados a um racismo latente, permanente, como dizer, ao mesmo tempo vigoroso, mas mascarado, que mata o tempo todo. Então, os incendiários não são acolhidos, os incendiários são a sociedade brasileira, estão na sociedade brasileira. Eles não são acolhidos porque eles não vêm de... Ou sim, no início eles vêm talvez de um além. E por outro lado, eu não coloquei isso na minha comunicação, mas eu acho importante falar disso também. Essa tradição da queima, de queimar tudo, e na sua relação com a memória, é praticada por muitos povos indígenas. Quando uma pessoa importante morre em diversos povos indígenas, seus bens todos, sua oca, tudo é queimado. Nada sobra. A memória se estabelece não na permanência física, que geralmente é muito perigosa, porque ela fixa o espírito do morto entre nós. Então, a memória se estabelece, como sempre numa sociedade de tradição oral, se estabelece no que é dito, no que é falado, no que se perpetua através dos mitos, através da história, sempre recontada, sempre reconstruída. Mas a dimensão material, que afixaria o espírito aqui entre os vivos, o que é uma coisa muito perigosa, geralmente é destruída pelo fogo. Então do outro lado tem essa tradição, mas que não é exatamente comparável, porque nós não podemos dizer, você está vendo, os índios fazem. Não, os índios não são os incendiários. Os incendiários são esses que destruem pelo bem próprio, e não para a preservação dos outros. Então tem uma inversão aqui que se faz. É muito difícil explicar porque as sociedades ameríndias realmente têm uma cosmogonia, um modo de pensar e atuar, ser e estar no mundo que é completamente outra do que essa que nós vivenciamos entre nós, na tradição
nas tradições ocidentais. Então, é por isso que é bem complicado dizer, você está vendo? Eles também. A Iris Smith Santos pergunta: por que as instituições brasileiras de memória sofrem tanto para se manter vivas? Por quê? Eu vou arriscar uma resposta. Porque porque o Brasil é um país que recusa a memória. É um país que curte a amnésia. É um país que estabeleceu um fim de um período ditatorial com uma amnistia generalizada. É um país que não quer tratar de seus mortos, de seus fantasmas, que não quer mexer com esse genocídio que foi feito sobre os povos indígenas durante os 500 anos de história, que não quer nada saber do genocídio que foi feito das populações escravizadas, deportadas da África. Não quer realmente tratar disso. Então, que não quer cuidar do que é chamado do dever de memória. E que está doente por causa disso. É uma doença que o Brasil tem, que é a amnésia. É que é a impossibilidade de tratar de seus fantasmas, de não se redimir, é de saber trabalhar a questão, é de saber fazer que eles não voltam o tempo todo, e que eles não sejam, esses fantasmas, a fundação da violência permanente que tem nessa sociedade brasileira. Tratar disso seria fazer o primeiro dever de memória para lutar contra o racismo permanente. É necessário, mas não é feito. É uma sociedade que atualmente acredita absolutamente no lema ordem e progresso. O passado é uma desordem completa. A memória não trabalhada é uma desordem permanente. Então, ela tem que ser apagada. Então, eu acho que isso é uma razão, talvez um pouco longínqua, mas que sustenta o fato que não tem dinheiro. Agora, é diferente quando você tem um ato deliberado, como foi feito, ou uma omissão deliberada, como foi feito com a Cinemateca Brasileira. É um passo além. Bom, a Eluzir, desculpe, ela levantou a mão faz tempo, acho que ela quer falar. Sim, estou vendo ela com a mão levantada. Você quer perguntar, Eluzir? Não, professor, desculpa, foi algum acidente aqui. Desculpa, tá? Ok. Tem mais uma pergunta aqui que é da Iris Smith Santos. Por que as instituições brasileiras de memória sofrem tanto para se manter vivas? Não, já respondemos. Desculpe. É a Jéssica Gonçalves. Talvez ela pode fazer a pergunta, porque a resposta não era suficiente. A Jéssica Gonçalves Rodrigues pergunta: o que fazer para os museus e suas memórias serem valorizadas no Brasil? O que todos fazem, que são campanhas educativas. O que todos fazem, receber as escolas. Vocês sabem que o principal público dos museus brasileiros são as escolas. São os ônibus cheios de meninos de 7 a 15 anos que visitam as exposições, os museus, que fazem tour. E
é o principal público de todas as exposições no Brasil, pelo menos nas instituições públicas. Isso que é o trabalho a ser feito. Bom, além disso, tem também que pensar o que as empresas de comunicação fazem em relação a isso. Como elas lidam com essa dimensão da memória, como elas exploram comercialmente essa memória, como elas fabricam produtos de comunicação. Eu estou pensando particularmente, por exemplo, essa indústria da novela histórica ou da minissérie histórica, que, em cima da memória brasileira, constrói produtos de consumo cultural e que, em vez de investigar profundamente, geralmente aplicam com imagens predefinidas. Todos eles fazem um trabalho de memória, mas o fundamento, a mensagem, o modo de funcionamento da novela apaga a memória, porque atualiza de um modo glamuroso o que são supostos histórias de família, etc, etc. Então, em vez de realmente fazer um trabalho de memória, faz uma atualização do passado, mas onde o presente psicologicamente tratado suplanta o verdadeiro trabalho de memória. Então tem uma inversão temporal que se estabelece e que faz que não tem realmente um trabalho de memória que se estabelece, que se formula através dessas minisséries. Eu vi recentemente algumas passagens sobre Amores Imperiais, né? De uma novela de uma grande rede de comunicação brasileira. É isso. Aplica os preconceitos da contemporaneidade sobre o resgate cuidadosamente escolhidos, de elementos do passado cuidadosamente escolhidos para se manter dentro dessa imagem. Uma fábrica da história, reformulação. Bom, nós temos na plateia um colega que também é estrangeiro, é um colega do departamento, o professor Gonçalo Rubén Alvarez, que é também um dos organizadores deste evento. Ele pergunta e comenta ao mesmo tempo: como pode ser interpretado esse contraste quando comparados a países que também atravessaram momentos difíceis e tristes? Por exemplo, na Áustria, eles fazem questão de preservar a memória do Holocausto. Não, eu sei, professor Gonçalo. Eu, por exemplo, eu sou francês de origem e nós temos também um trabalho de memória, de preservação dos dramas do passado que é contínuo. Talvez o último grande trauma foi a Segunda Guerra Mundial e, particularmente, a saída dessa Segunda Guerra Mundial com vinganças dentro da sociedade que foram terríveis e que até hoje, 60 anos depois, continua sendo tratado o tempo todo. Então tem um trabalho da memória que se faz. Por que isso não vem ao Brasil? Eu não sei. Eu gostaria de fazer a comparação com outras grandes nações que se formularam no período moderno através das grandes conquistas ou das grandes invasões. América do Norte, América Central, América do Sul, Austrália. Como esses países tratam desses traumas do passado? Se não tem, de uma certa maneira,
na fábrica de países da modernidade um fundamento arrasador e que não permite, assim, trabalhar realmente o passado. Mas eu acho que em todos os países também nós testemunhamos a, a, a ressurgência das sociedades anteriores, das comunidades anteriores, né, à fábrica dessas nações artificializadas. Então, eu acho que tem também nós estamos vivenciando um momento onde tem talvez um trabalho que se faz nesses lugares. E eu gostaria de apostar que no Brasil esses trabalhos de memória vão vir ser formulados de outra maneira através das comunidades negras, onde um trabalho é intenso e permanente, negro-descendente, e das comunidades dos povos originários, onde o trabalho também é permanente, ou nunca parou. Mas vai ser longo, vai ter outros incêndios. Vai ter outros incêndios, sim. Bom, a Silvana Bauer Rodrigues e o Eduardo Pereira e Silva fizeram também questões que eu entendo que já foram comentadas ao longo da sua fala e mesmo das suas respostas agora, mas eu vou colocá-las aqui e você fique completamente à vontade para respondê-las ou comentá-las. Por que no Brasil acontecem tantos incêndios nos museus? Falta de manutenção na parte elétrica? Ou talvez seja algo intencional para destruir as memórias? Para quem teria interesse em destruir as memórias do Brasil? Não é possível tantos incêndios sem uma justificativa plausível. E o Eduardo Pereira e Silva pergunta o seguinte: um povo educado, culto, com instrução adequada, preservaria melhor sua memória? Pergunto isso porque, se estivéssemos em um país com níveis de educação altos, passaríamos por tanta perda de memória, vide o número de estátuas danificadas, por exemplo. Ou a culpa é de um descaso, desprezo por parte do governo? Essas duas reflexões são bem interessantes porque elas recolocam em perspectiva tudo o que nós tentamos falar. Né? Então, é claro que tem sempre um problema elétrico. Tem sempre um acidente. Quando não é comprovada uma fonte criminosa, um início criminoso a esses incêndios. Mas tem sempre um problema. Assim. Mas tem sempre um problema que corresponde a um descaso, que corresponde também a um imbróglio burocrático. Né? Por exemplo, o Museu Nacional não tinha nenhuma dessas portas que impedem a propagação das chamas. Corta-fogo. Corta-fogo. Nenhuma delas, porque é um museu, é um bem tombado, então não tinha a possibilidade de fazer uma adaptação com essas portas. Então, o imbróglio administrativo que cria, que não toma plena consciência do que é esse museu, do que é esse lugar. Então, tem um descaso generalizado que não é necessariamente intencional, mas é toda uma máquina que se estabelece dentro do fato que ninguém sabe tratar disso. Ninguém sabe tratar dessa memória com o devido cuidado. Isso me faz lembrar de um outro evento que não passa pelas chamas, mas que passa por uma situação de repressão absolutamente escandalosa.
A Universidade Federal de Minas Gerais iniciou no início desse século a proposta de um grande memorial para tratar exatamente da questão do fim da ditadura. O título oficial era Memorial da Anistia. Isso me fez pensar que talvez o Brasil tem que fazer um outro grande projeto, que seria o Memorial da Amnésia. Que é... Mas o Memorial da Anistia, me desculpem, era um grande projeto histórico com pessoas muito importantes na sua frente, a historiadora Heloísa Starling, entre elas, a professora Heloísa Starling, e que começava a formular uma reflexão sobre como o Brasil tratou do fim da ditadura. E o projeto tinha também uma construção de um lugar museal, centro de pesquisa, memorial, sob a gestão da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso foi o pretexto que o Poder Central pegou para indiciar o reitor, a vice-reitora e um certo número de professores dessa universidade que foram presos pela Polícia Federal, que foram humilhados, que foram torturados psicologicamente. Sob a possibilidade de malversações que nunca foram comprovadas. Então, mexer com a memória do país é altamente perigoso. É altamente perigoso e pode levar a vida não pelas chamas, mas por outros meios, né? Temos também que lembrar que levou à morte que esse tipo de atitudes de suspeição contra os reitores das universidades federais levou à morte de um reitor de uma universidade federal do sul do país. Santa Catarina, Federal. Santa Catarina. E isso é da mesma ordem, porque tem sempre um curto-circuito, né, que leva ao pior. E sempre tem excelentes intenções, né? Tem que lutar contra a corrupção, uma corrupção inventada, colocada, plantada, diremos, né? Como a polícia planta drogas nas mochilas dos estudantes. Cuidado. E é isso. Esse é o curto-circuito necessário. Mas não tem realmente para dizer para explicar plenamente essa situação, né? A não ser evocar esses fundamentos da sociedade brasileira. Desse povo tão cordial. A Iris Smith Santos, ela tem uma outra pergunta. Assim como a Alemanha, conservar as memórias do Muro de Berlim, tem uma curiosidade em saber o motivo de saber o porquê em Carandiru, a antiga prisão, né, onde ocorreu o massacre, não virou um marco memorial. As únicas coisas que trazem memória sobre esse evento são músicas como o Diário de um Detento, do grupo Racionais MC, e o filme Carandiru. E também tem alguns livros, mas o porquê essa penitenciária foi demolida? A memória daquele fato foi quase que totalmente apagada. Muito bem colocado. Vai no mesmo sentido. É a amnésia. Então, eu acho que a amnésia é uma vontade política, sim.
aqui, ao evocar Carandiru, é claro que tem uma vontade política de apagamento da memória. E que ela ressurge através de artistas que não são ligados ao poder central, ao poder político, né, que constituem uma contrapolítica a criar uma memória através do cinema ou da música, da canção, cria uma permanência que faz seu trabalho, mas do lado do poder e do lado dos interesses financeiros, né, tem uma vontade de apagamento, de amnésia. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, algum comentário? Eu vou fazer um comentário que é mais terrível ainda, porque corresponde a um esquecimento meu. Eu deveria ter citado, mas é cruel, mas talvez é necessário, que no início dos anos 2000, um membro do povo Pataxó Ranranran, chamado Galdinho, que estava em Brasília, foi queimado por brincadeira, por jogo, por 3 jovens da classe média, média alta do Brasil. Foi deliberadamente queimado. E talvez, me desculpem, eu realmente esqueci, fez parte. Mas eu acho que talvez é o uso do fogo, a presença das chamas, talvez mais arrebatadora de tudo que eu mostrei para vocês. E queimaram o Galdinho, pretextando que eles achavam que era um mendigo. O que demonstra também a falta completa de caráter desses 3 jovens. Que demonstra também que eles não têm a noção que tem outros, a não ser os mendigos. Pode ter índios, pode ser negros, pode ter pessoas mesmo. Que denota também uma falta da memória do povo que está se estabelecendo entre esses 3 jovens. Eles não sabem que o outro é humano. Então, ou talvez eles sabem e querem brincar na destruição do outro. É isso. Desculpem fechar com essa memória terrível. E que coloca numa perspectiva ainda mais tangível, né? Mais pregnante, todas as chamas que eu mostrei para vocês nesse dia, nessa noite. E é terrível porque são brancos queimando o índio, né? Uhum. Isso é mais... O Gonçalo, ele tem mais uma pergunta. Ele diz, eu não sei se o professor Augustin chegou a comentar sobre o incêndio da Catedral de Notre-Dame de Paris. Sim, né, você comentou. Como pode ser considerado esse incêndio? Bom, então, como professor Gonçalo, é um incêndio acidental também, que aconteceu exatamente como em Mariana, nas obras de restauro do edifício. Foi feitas várias
enquete, tudo isso sobre isso, enfim. O que me interessa é o que acontece depois. Eu abordei essa questão de Notre-Dame dizendo que, enquanto a catedral ainda estava em chamas, bilionários do mundo inteiro já faziam doações para sua reconstrução imediata. Sim, poderia ter sido evitado. As condições de segurança são draconianas sobre os canteiros de obras na França, como no resto da Europa. A suposição do início é que os operários fumavam fora da catedral, em cima dos andaimes, e jogavam as bitucas dentro dos tubos dos andaimes, e que o fogo pegou lá dentro. Poderia ter sido evitado, sim. E queimou tudo. Mas eu abordei essa questão para dizer do day after, o que aconteceu. E um acidente também. São sempre acidentes. Bom, gente, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Eu acho interessante Cláudio dizendo que a dramatização que o professor impõe em sua fala torna o assunto ainda mais interessante. Cláudio, não sei se é uma dramatização, mas em vários momentos eu fiquei, vamos dizer, tocado pelo que eu tinha a dizer para vocês. Porque não há como ser profundamente tocado quando se aborda essas questões. Eu acho que eu toquei vocês, pelo menos você, Cláudio. Obrigado. Na verdade, o tema desse encontro, dessa edição, 16º encontro do GCI, esse tema foi inspirado numa conversa que eu tive com o professor Gustan. E aí isso gerou uma organização da programação que resultou nessa programação que vocês estão vendo aí. Obviamente que isso foi discutido entre nós, da comissão organizadora, que aprovou a ideia. Então, eu achei que nada mais justo do que ele para abrir, né, a nossa série de conversas e de outras atividades que a gente vai ter amanhã e na próxima sexta-feira. Tem esse lapso por uma série de razões do calendário da UF, né? Então, eu peço a vocês que permaneçam atentos e atentas à programação do nosso encontro, né? Da nossa acolhida. Exatamente hoje, nós estamos iniciando o segundo semestre letivo da UF, né? Começa agora, em pleno outubro, né? E vai até fevereiro. E eu quero agradecer muitíssimo a disposição do professor Gustan de Tugny por vir falar conosco, de colocar o seu conhecimento, as suas reflexões ao nosso alcance, né? E esperando, inclusive, que ele possa, eventualmente, retornar em outros encontros e outras atividades do nosso instituto, de preferência pessoalmente, né? Presencialmente. E eu quero agradecer também a presença de todas e todos. Nós já estamos chegando ao final, nós temos um limite de 2 horas para participação para manutenção do evento, né?
Então, eu quero agradecer muitíssimo a presença de tanta gente. Não é fácil, né, a gente manter tanta gente online. Isso se deve, graças à fala e ao tema candente que o professor Augustin de Tugny nos trouxe e inspirou na nossa, nesse nosso evento, né? Há uma simbologia positiva do fogo também, ele é associado ao Espírito Santo, né, que traz luz, traz sabedoria, né? Então, com esse traço mais otimista, digamos assim, eu encerro, não antes perguntando ao professor Augustin se ele gostaria de apresentar suas últimas considerações antes da gente encerrar o nosso encontro. Antes de tudo, antes de sair, de nós deixar uns aos outros, eu realmente quero agradecer o professor Joaci, a comissão, por esse convite, agradecer a todos e todas vocês que acompanharam esse momento e dizer o quanto eu estou tocado, impressionado por esse convite, porque é uma tarefa que me foi lançada, que eu teve que responder, de fazer essa palestra ou essa comunicação que introduz vocês como calouros a seus estudos acadêmicos é uma responsabilidade enorme. E eu me sinto muito honrado tanto por o professor Joaci como pelos outros membros da comissão ter sido convidado e de ter tido a liberdade completa para tratar desse tema, que nasce, como o professor Joaci diz de novo, de uma conversa que nós tivemos há algum tempo atrás, e que me parece, então, o que eu quero dizer, que é uma fala de alerta. Quando, iniciando sua vida acadêmica, vocês têm que estar o tempo todo em alerta. Em alerta, uma alerta curiosa, uma alerta que, um modo de procurar, de buscar e de duvidar e de reconstituir o tempo todo. Então, sejam alerta, porque o risco é enorme. E lembram que os Autos da Fé da Alemanha de 1933 se iniciaram com estudantes. Então, sejam alerta. Então, muito obrigado, professor Augustin. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram presentes até aqui. Eu espero reencontrar todos e todas amanhã, de manhã, às 10 horas, para a nossa outra atividade. Eu desejo boa noite a todos e todas. Fiquem bem.